Olá, tudo bem? Eu me chamo Oscar Moreira e sou um dos alunos da primeira turma de mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do IF Sudeste MG, Campus Rio Pomba. E estou gravando esse vídeo para vocês hoje dentro do hall de atividades da disciplina Teoria e Práticas de Ensino e Aprendizagem, ministrada pelo professor doutor Alex Machado. E especificamente nesse vídeo, falarei para vocês sobre as teorias espiritualistas. Aliás, do ponto de vista das teorias educacionais, é uma das teorias mais antigas, mas que ganhou relevo no final do último século. Então, desde a década de 60, 70 e 80 e 90, essas teorias e os seus teóricos reforçaram o pensamento sobre esse objeto de estudo. Então, basicamente, a gente tem aqui, vou falar de três grandes teóricos, que é Hardeman, Ferguson e Maslow. Aliás, Maslow, também estudado na teoria da administração, que se debruçaram sobre essa dinâmica. E aí, por quê? Qual é o principal fundamento das teorias espiritualistas? O principal fundamento é o fracasso do modelo industrial enquanto sociedade. A gente criou, enquanto civilização, muito conhecimento, mas que nunca conseguiu explicar a fonte da vida, o porquê que a gente está habitando esse mundo. Então, diante desse fracasso civilizatório de responder uma questão fundamental, segundo esses teóricos, é que a teoria espiritualista, ou as teorias espiritualistas, melhor dizendo, se fundamentam. Ela sai de uma problemática voltada simplesmente por um egocentrismo, um cientificismo e um positivismo, e passa a colocar foco, a colocar luz sobre o ser humano em si, em questão da sua universalidade, da questão de valores que são muito importantes e são valores que transcendem a humanidade. Então, seja Hardeman, seja Ferguson, seja o próprio Maslow, trabalha nessa dualidade, na saída do mundo cientificista para o mundo voltado mais especificamente para o ser humano, mas com valores universais. Interessante pontuar que Ferguson edita um livro muito importante no final da década de 80, um livro Les Enfants de Verso, que cristaliza todo o pensamento das teorias espiritualistas criadas até então. Aliás, Ferguson tem o poder de síntese, de resumir muito o que Hardeman falou e que outros teóricos também falaram sobre as teorias espiritualistas. Então, falei para vocês dos três principais, a meu ver, dos três principais autores e falei o porquê que essa teoria foi criada. E aí, em que essa teoria se baseia? Se baseia na relação universalista cósmica, que cada pessoa tem dentro de si a sua individualidade, mas tem parte do universo dentro de si. É o que boa parte desses teóricos principais chamam de paradoxos. Aliás, boa parte da teoria é explicada por meio de paradoxos. Então, de forma mais sintética, eu queria pontuar para vocês que as características principais dessa teoria são a busca por valores fundamentais como amor, respeito, fraternidade, e que, saindo mais uma vez do foco especificamente do cientificismo e entrando no foco do humanismo, ok? Gostaria de, por conta do nosso pouco tempo, de enfocar especificamente o teórico Maslow do ponto de vista dos teóricos voltados ao estudo da teoria espiritualista ou das teorias espiritualistas. Maslow consegue trabalhar, ter estudo em três grandes áreas, né, em três grandes correntes da educação. Primeiro porque ele foi um teórico que estudou o behaviorismo, trabalhou também com a questão do construtivismo e chegou na metafísica. O mais interessante é perceber que essa mudança de pensamento educacional foi baseado no nascimento de seu filho. E aí, com o nascimento dessa criança, especificamente, ele começou a ver o mundo de uma forma diferente. E aí entender que muito mais importante é entender o ser do ponto de vista interno
do que entender os conhecimentos extrínsecos, ou seja, aprender sobre leis, aprender sobre questões matemáticas em si. Tanto isso é verdade que, para Maslow, o ideal seria a criação de um colégio onde as crianças, os estudantes, escolheriam os pontos que gostariam de estudar. E aí, a função do professor seria principalmente dar um acervo psicológico fundamental para que essa criança, esse estudante, pudesse se desenvolver de forma interna e, a partir desse conhecimento interno, ele descobrir o mundo, né? E aí, voltando mais uma vez à questão dos paradoxos do eu interno e do eu cósmico. E aí, o professor, então, deveria ter um cuidado com esse aluno para garantir o amor, o respeito, garantir a autoestima desse aluno, e a partir desses conhecimentos fundamentais, esse aluno teria condições, então, de se educar e melhorar o mundo como um todo. Então, gente, esse é um resuminho bem curtinho do que os teóricos espiritualistas entendem. No rodapé desse vídeo eu vou pedir para ser inserido no YouTube uma descrição mais fundamentada do que eu coloquei nesse vídeo, mas fica aí com um gostinho para que vocês possam estudar e se aprofundar mais nessa teoria. Um prazer enorme falar com vocês, espero revê-los numa próxima oportunidade. Abraço!